O rio não para, ele segue o fluxo em direção ao mar. O pássaro voa, guiado pelo instinto, em busca de novos céus. A vida floresce, cresce, sempre em movimento. Tudo se move. A criação, o tempo, o coração. E você, está se movendo em qual direção? Próximo mês, mês de junho, será um mês incrível e nós vamos trabalhar a temática Mova-se na direção de Deus. E você não pode ficar fora dessa. Planeje a sua agenda, venha. Vai ser um mês extraordinário onde nós vamos desenvolver um movimento intencional, meu, seu, da nossa família, para prosseguir e conhecer esse Deus e experimentar da sua presença e das suas promessas e das bênçãos dele. Espero lá. Forte abraço. Mova-se na direção de... Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nessa bela manhã de domingo, em que nós estamos aqui para louvar, para engrandecer o nome dEle e para crescer na sua palavra. E hoje nós vamos seguir pensando justamente sobre esse mova-se na direção de Deus. Maio acabou, junho se inicia hoje, e hoje eu conversava com os adolescentes e dizia, já estou sentindo o cheirinho de segundo semestre, a gente se direcionando para final de ano. Como o tempo passa rápido. Vocês lembram que tem pouco tempo que a gente estava aqui celebrando a chegada do ano novo? Pois é, já chegamos no mês do frio, já estamos tomando caldos, já estamos comendo um pouco mais, já estamos nos vestindo mais elegante por causa do frio, mas continuamos aqui crescendo em direção a tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E por isso eu quero te desafiar para que o mês de junho seja um mês no qual você vai se mover na direção de Deus. Amém? Deixa eu só dar um aviso. As crianças estão em um ensaio. Daqui a pouco, provavelmente pelo meio do sermão, eles vão chegar. E isso não pode tirar a atenção de vocês, muito pelo contrário. Todos eles que vão vir para cá são muito especiais para os nossos corações. Então receba essas crianças. Se eles estiverem eufóricos, fervorosos, brincantes, correndo, segura, tenta acalmar ele, mas não disperse, muito pelo contrário. A criança vai chegar dispersa, mas é você que tem que concentrar ela para esse momento. Vai ser fácil? Não. Então é um desafio para você, ok? E nesse movimento, sabe como eles vão se sentir? Amados. Posso pedir mais uma coisa? Nem sempre eu consigo fazer isso, porque eu tenho 3. Mas tenta fazer com carinho. Calma, meu filho. Fala baixinho. Senta aqui. Quietinho. Não é sempre que eu consigo, não. Então esse é o desafio para todos nós tentarmos fazer isso, porque quando a gente fizer isso de uma forma mais amável, sabe o que é que eles vão sentir? Vão se sentir amados. E esse espaço aqui será um espaço agradável para eles também. Ok? Vamos juntos? Deixem suas Bíblias abertas lá entre o livro de Gênesis e Êxodo, e nós vamos estar conversando um pouco nessa transição, ok? Nesse momento nós vamos ter uma reflexão bíblica, vamos continuar a conversar sobre o mova-se na direção de Deus. Afinal de contas, hoje é o dia 1 e eu tive o privilégio, a honra de estar abrindo essa temática aqui na igreja. Já quero dizer para vocês que não vou prometer que não vou chorar, mas Deus já falou muito ao meu coração com esse tema e com tudo aquilo que Ele tem para a minha vida e para a tua aqui hoje. Mova-se na direção de Deus, mas nós anualmente estamos pensando em avivamento, certo, Renan? E o avivamento não pode se perder. Então eu queria te dizer uma coisa e você vai me ajudar durante todo esse sermão aqui hoje, olha só. Já tem gente ajudando aqui para o sermão fluir. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. Todas as vezes que eu disser assim, mova-se na direção de Deus, eu vou querer que você fale assim, ó. Avivamento acontece quando nos movemos na direção... É difícil isso? É uma frase gigante, né? E vocês vão ter que ensinar para as crianças quando chegarem aí, que eu queria a ajuda deles. Mas eles não estão ainda. Aí, ó. Mova-se na direção de Deus. Aí vocês dizem... Avivamento acontece quando nos movemos na direção. Avivamento acontece quando nos movemos na direção. Avivamento acontece quando nos movemos na direção. Ok. Vamos ensaiar?
Mova-se na direção de Deus. Ainda está torto. Se Priscila tivesse aqui, ia dar uma bronca em mim. Então vamos tentar fazer melhor. Vamos lá. Mova-se na direção de Deus. É porque a frase é grande. Até o final do sermão isso tem que sair assim, ó, tinindo, afiado, igual couro. Combinado? Mova-se na direção de Deus. Gente, merece até uma salva de palmas agora, porque esse último ficou bonito, hein? Eu quero ler para vocês a palavra de Deus no livro de Gênesis, o capítulo 50 e os versículos 24 e 25, que diz o seguinte: José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo, o 25 que eu estou lendo, perdão, voltando ao 24. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu é a honra, Tu é a glória. E porque Tu é a honra, Tu é a glória, Senhor, nós queremos estar na Tua presença. Se não for o nosso corpo, que sejam os nossos ossos, mas que estejam na Tua presença, Senhor. Que esse lugar hoje seja um lugar de derramamento da Tua glória, derramamento do Teu poder, e que nós sintamos estar na Tua presença, e que a Tua palavra seja trazida aos nossos corações e possa mover todo o nosso corpo, toda essa igreja e toda essa cidade, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Talvez alguns digam: que texto sem sentido esse de José, depois de ter passado um tempo no Egito, quase como um dos principais governantes, agora recebe a sua família e já no final da vida ele anuncia que quando ele morrer, ele quer que os seus ossos sejam levados dali, que não fiquem naquela terra, que não fiquem naquele lugar. Vamos lembrar quem era José? José foi aquele menino que foi vendido como escravo, que passou pela casa de Potifar e que depois ficou preso. E durante a prisão, ele foi reconhecido como alguém de Deus. A Bíblia diz que tudo que chegava às mãos de José para ser feito, prosperava. Sabe por quê? Porque ele fazia em nome de Deus. Ele bem jovem, com os hormônios pulando pelos poros, uma bela mulher tentou se entregar a ele. E sabe o que ele disse? Que não faria aquilo, porque isso desagradaria o Deus que ele servia. José era um menino fiel, cresceu como homem na presença de Deus e foi usado por Deus para muitas coisas. Mas quando ele se vê já ao final da vida, sabendo que a morte em algum momento chegaria a ele, ele chega e diz para o seu povo: olha, quando eu morrer e quando Deus visitar vocês e que vocês estiverem saindo daqui, levem os meus ossos. Levem os meus ossos daqui. O texto seguinte vai dizer que o corpo de José foi embalsamado, num rito muito parecido do que era o realizado pelos egípcios, porque eles acreditavam numa vida após morte, ou num ressuscitar que viria em algum momento. A crença de José, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele seguia, estava contaminado por tudo aquilo que ele viu ali no Egito também. E hoje, falando com os adolescentes, eu falava justamente isso. O povo viveu 430 anos no Egito, não tinha como não ser contaminado. Olha o pastor Zé Wellington, nordestino de raiz, orgulho de ser de lá, mas e o sotaque? Boa parte dele se perdeu. Eu converso com vocês e alguns dizem: fala igual um nordestino, e eu chego lá na minha terra e eles dizem: já fala igual carioca. Me perdi.
O que aconteceu comigo em 29 anos aqui no Rio de Janeiro, aconteceu muito fácil com aquele povo em 430 anos que eles viveram lá no Egito. A cultura foi perdida, foi misturada, e José estava contaminado por tudo aquilo que o povo do Egito acreditava. Mas tem uma coisa que toca no meu coração, é quando José fala assim: certamente que o Senhor visitará vocês. Você já recebeu uma visita em casa? Mas eu não estou falando de qualquer visita. Eu estou falando daquela visita que é mais ou menos como o encontro da raposa e do pequeno príncipe. O pequeno príncipe chega para a raposa falando do encontro e o que seria cativar, e a raposa fala assim para o pequeno príncipe, no livro do Saint-Exupéry. O pequeno príncipe, ele diz: olha só, antes de nós nos conhecermos, pequeno príncipe, antes de você cativar o meu coração, uma plantação de trigo era apenas uma plantação de trigo. Mas depois que você me cativou, uma plantação de trigo tem a cor dos teus cabelos. E toda vez que eu ver o vento balançando os trigos, eu vou lembrar de você, pequeno menino. Receber a visita de alguém que nós amamos é justamente isso. É quando o coração foi cativado e a gente começa a sentir os passos dele saindo de casa. Mas ele mora em São Paulo, você está no Rio de Janeiro, e você sente as passadas dele em direção à tua casa, porque você está esperando aquela visita, porque o teu coração está nessa visita, porque o teu amor está com essa pessoa. Mas a visitação que é dita aqui nesse texto, do final de Gênesis, não fala apenas de receber alguém para um café, uma bolachinha, e aquela visita de pobre que sempre leva um galinho de planta, né, Valéria? E se for pobre de marredecia, ainda leva um filhotinho de gato ou um filhotinho de cachorro. Pois é muito, mas muito mais do que isso. A visitação que é descrita aqui no final de Gênesis está falando de uma aliança. A visita que é dita por José, que Deus faria àquele povo que estava escravizado no Egito, era para uma aliança que os libertaria. E essa visita faria com que eles saíssem dali. José sabia que a terra onde ele estava e a terra na qual ele prosperou não era o seu lugar. Então sabe o que ele pede? Levem meus ossos daqui. Às vezes a gente acha que aquele lugar que a gente chegou e que encantou o nosso coração, às vezes a gente acha que a terra do pequeno príncipe é a nossa terra, mas não é. Nós somos de outro lugar. E não é de Canaã, não é de Jerusalém, não é nem do Nordeste. É uma outra terra da qual vocês ainda vão chegar. E quando vocês chegarem nesse lugar, quando a bondade e a misericórdia do Senhor for derramada sobre as nossas vidas, nós vamos habitar na presença dEle para todo o sempre. A primeira palavra de José é a respeito dessa visitação. E a segunda é dos ossos. De um corpo que é embalsamado para sair dali, para ser levado para um outro lugar. Porque José, além de saber que aquela dali não era a terra dele, ele também sabia que aquela dali não era a terra do Deus que ele servia. A aliança que o Senhor faria naquela visitação não era para o Egito, mas era para uma terra que havia sido prometida a Abraão. E essa terra emanava o quê? Leite e mel. Sabe quem eram eles? Eles eram escravos no Egito. Entraram como convidados e saíram como escravos. Mas agora há uma promessa de uma outra terra para onde eles vão, a que tinha sido prometida já para Abraão. E essa terra é a terra que emana leite e mel. Você talvez não goste de leite. Você talvez não tenha muito achego ao mel. Mas a palavra só quer que você entenda uma coisa. Sabe que coisa é essa? Que leite e mel é o alimento dos deuses. Que no Egito, o leite e o mel era entendido como algo que deveria ser direcionado para os deuses. E a proposta de Deus para cada um de vocês é que você possa se sentar à mesa com Ele e participar do banquete de Deus. Eu queria perguntar para você então, como é que a gente se move na direção de Deus? Que movimento é esse que José está tomando, dizendo assim: essa aqui não é minha terra, essa aqui não é a terra do Deus que eu sirvo, e eu quero essa aliança, e essa aliança vai ser em outro lugar. Então, ainda que eu morra, leve os meus ossos para esse lugar onde Deus
vai fazer uma aliança, onde Deus vai vos visitar. José sabia que aquilo dali era Deus preparando algo muito maior que havia para aquele povo. E nesse muito maior que chegaria, ele mesmo que morto, queria que seus ossos estivessem lá. Há uma transição agora nessa nossa reflexão. Você está com a Bíblia aberta e você está olhando o último capítulo de Gênesis. Agora nós vamos pular para o capítulo 3 do Êxodo. É atribuído a Moisés a escrita tanto de Gênesis quanto de Êxodo. No Gênesis, nós temos a história do povo de Israel até entrar no Egito. E no Êxodo, nós temos a saída deles do Egito. Sabe por que eles estão saindo do Egito? Porque eles estão se movendo na direção. Vocês me ajudam? Porque eles estão se movendo na direção. Vocês ainda lembram? Mova-se na direção de Deus. Avivamento acontece quando nos movemos na direção. Avivamento acontece quando nos movemos na direção. Avivamento acontece quando nos movemos na direção. Avivamento acontece quando nos movemos na direção de Deus. Êxodo 3, os versículos de 1 a 6, nos dizem da seguinte forma: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Mova-se na direção de Deus. Avivamento acontece quando nos movemos na direção. O avivamento acontece quando a gente se move na direção de Deus. E o que está acontecendo aqui com Moisés é justamente isso. Esse avivamento que está chegando para a vida dele, e ele se direcionando, se movendo na direção de Deus. E por isso eu queria que você pensasse que logo no versículo 1, quando ele fala assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro. Mova-se na direção de Deus. E por isso, misture-se com os amigos de Deus. Sabe quem é Jetro? Um sacerdote em Midian. Alguns versículos acima, no capítulo 2, ele recebe um outro nome. Esse nome é Reuel. Sabe qual é a tradução de Reuel? Amigo de Deus. Repete comigo: amigo. Então eu queria te desafiar. Se você quer mover-se na direção de Deus, você precisa se misturar com os amigos de Deus, com gente que tem relacionamento com Deus, de gente que tem amizade com Deus, de gente que marca cafezinho com Deus, de gente que tem vontade, sede e fome de estar na presença de Deus. Misture-se com os amigos de Deus. Sabe por quê? Porque quem com porcos se mistura? Alguém quer farelo? Alguém quer alfaborras? Não. Nós queremos comer do maná proibido pelo texto bíblico, que diz que seria leite e mel. Para aqueles que decidirem se misturar e estar junto com os amigos de Deus, há a possibilidade de se alimentar daquilo que está à mesa do Pai, que está à mesa de Deus. Misture-se com os amigos de Deus e você vai ter um banquete como jamais você teve, como jamais reconheceu. Agora, se você se misturar com os porcos, você vai viver no lamaçal do pecado. Você vai viver longe de Deus. Se você quer ser amigo de Deus, você primeiro precisa se misturar com quem já é amigo de Deus.
Imagine que se você não tem amizade com Deus, você precisa chegar a Ele, você precisa encontrar um amigo dele no meio do caminho para alcançá-lo. Imagine que se você quer conhecer alguém na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, no teu prédio, e você não tem acesso a ele, o primeiro caminho é você encontrar alguém que é amigo dele e você conhece. Fulano, me apresenta, estou querendo ser amigo dele. Se você se juntar, se misturar com quem é amigo de Deus, você vai melhorar a sua amizade com Deus. Sabe o que é que fala lá em Tiago 2, 23? Tiago 2, 23 fala que Abraão foi fiel a Deus. E porque ele foi fiel a Deus, sabe como ele foi conhecido? Reuel. Ele foi conhecido como amigo de Deus. Não só Jetro era amigo de Deus, Abraão era amigo de Deus. Agora eu quero chamar todos vocês de Reuel, 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 Reuel. Amigo de Deus, amiga de Deus, amigo de Deus, amiga de Deus, amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Misture-se com as pessoas que têm amizade com esse Deus. E a visitação será inevitável. E a aliança que Ele tem contigo, através de Cristo Jesus, esse amigo que nos dá a possibilidade de receber a salvação, será inevitável. Estimule seus filhos, seus adolescentes, suas crianças, seus jovens, a ter amizade com gente que tem compromisso com Deus. E hoje um dos adolescentes perguntou assim: qual a diferença entre o religioso e aquele que é espiritual? O religioso até faz coisas bonitas, e nós vemos, mas o espiritual tem um compromisso com as coisas bonitas. E isso você só vai ver se tiver olhos espirituais. Se você alimentar seus olhos espirituais, você vai saber quem são esses amigos de Deus, que você quer que estejam com os teus filhos, com a tua família, e que entre na tua casa para tomar um café. Aqui tem que ser lugar de gente que tem amizade com Deus, de gente que é amigo de Deus, e quando chegar alguém que não conhece esse Deus, vai ficar encantado da tua amizade com Ele. E igual a raposa do Pequeno Príncipe, quando a gente começar a cantar, ele vai escutar os passos de Jesus, de Deus, chegando nesse lugar, e ele vai querer amizade com esse mesmo Deus, com quem você mantém um relacionamento. Vai querer uma amizade com esse mesmo Deus, com quem você é amigo. Ele vai olhar para você e vai dizer: ele é amigo de Deus, eu quero chegar perto dele, porque aí eu vou estar mais pertinho desse Deus. Eu quero alcançar essa amizade. Quero te desafiar a sair daqui hoje e ser reconhecido lá fora como um Reuel, como um amigo de Deus. Seja fiel a esse Deus e Ele será o teu amigo. Ele te chamará de amigo. Mova-se na direção de Deus, porque o avivamento acontece quando nos movemos na direção de Deus. A parte final do versículo 1 e o começo do 2 fala assim: e levando o rebanho para o lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus, e ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo. Procure estar diante da glória de Deus. Se antes eu te orientei a se misturar com os amigos de Deus, agora eu queria te dizer que Moisés saiu do Egito indo na direção de Deus. Primeiro, ele faz uma amizade com gente que tinha amizade com Deus. Depois, ele entra na presença desse Deus. Procure estar diante da glória de Deus. Lembra de Isaías 6? Isaías 6 fala que a glória de Deus é vista. E Isaías é tocado por um braseiro para que ele seja purificado do seu pecado. Que seus lábios sejam purificados. Vocês lembram da descida do Espírito Santo lá no Atos? Fala que vem como fogo. A figura do fogo representa a presença do Senhor, porque o fogo é consumidor. Para todos aqueles que decidirem estar na presença desse Deus, a sua glória vai anunciar seus sinais e prodígios, seus sinais
e prodígios, quando nós estamos nos direcionando, nos movendo na direção desse Deus, a gente entra na presença dEle e nós somos tomados pela sua glória, e nós somos inundados pelo o que Ele é. Nós somos tocados pela brasa do altar. O Evangelho de Lucas, o capítulo 5, traz a história de um paralítico. De um paralítico que tinha essa vontade de entrar na presença de Jesus. Ele queria estar diante da glória de Deus. Mas ele era paralítico, ele não andava. Os seus amigos o levam à presença de Jesus. E sabe o que é que Jesus faz com o paralítico? Talvez nós sejamos tentados a pensar: Jesus curou o paralítico. Curou. Mas antes disso, a glória de Deus identifica qual é a necessidade do nosso coração. A necessidade primordial daquele paralítico não era cura, mas era perdão dos seus pecados. E o texto fala que Jesus perdoou os seus pecados e depois falou que se ele podia perdoar pecados, curar seria o segundo movimento. Se você entrar na presença de Deus, eu queria que você soubesse que Ele sabe quais são as tuas necessidades. E se você acha que é apenas um paralítico precisando andar, eu queria te dizer que existem coisas no nosso coração, existem coisas no teu coração, que Ele sabe das tuas necessidades. E Ele com o braseiro do altar vai te tocar, e você vai ser atendido na tua necessidade primordial, e não naquilo que você entende ser principal. Você pode ser um paralítico apenas querendo andar, mas Deus quer pecadores sendo transformados em seus filhos, entrando em sua presença e recebendo uma grande visita desse Deus. Mova-se na direção de Deus. O Salmo 51, o versículo 11, a primeira parte fala assim: não me tires da tua presença. Sabe o que é que nos tira da presença de Deus? É o pecado que nos tira da presença de Deus. Se você quiser estar na presença de Deus e ser inundado pela sua glória, peça que a brasa do altar, que a sua glória toque na sua vida, para que você seja curado dos seus pecados, para que você seja perdoado, e quando você for perdoado, aí sim, você vai ter um encontro maravilhoso com Ele. E ao invés de uma festa passageira, você vai ter vida com Ele. E quando você tiver vida com Ele, você se torna amigo de Deus. Mova-se na direção de Deus. O versículo 4 ainda nos fala: quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Mova-se na direção de Deus, pois o avivamento acontece quando nos movemos na direção de Deus. Então, não apenas misture-se com os amigos de Deus, não apenas procure estar diante da glória de Deus, mas eu quero também que você responda ao chamado de Deus. A voz de Deus nos diz a direção, para onde nós devemos ir, o lugar onde nós devemos pisar. Todos nós já fomos crianças aqui. Você já brincou de cabra cega? As crianças têm uma brincadeira nova que eu não conhecia. É o cabra cega dentro da piscina. Como é? Apolo? Como é? Marco Polo, não é só Apolo, né? Marco Polo. E tem que ficar com os olhos fechados e procurar o oponente da brincadeira. Mas você já se sentiu realmente perdido, fora de uma brincadeira? Sem saber onde está nem para onde vai? Existe coisa mais angustiante para nós do que o sentimento de não ter direção, de não saber para onde vai, de não saber aonde está, de ser um homem cego, ou de um Marco Polo para sempre, onde ninguém nos vai resgatar dessa brincadeira? É muito e muito angustiante. Já faltou luz na sua casa, e você criança, pequeno, se encheu de medo, e agora? E de repente você escuta uma voz, sua mãe ou seu pai, diz lá do outro cômodo: filho, eu estou aqui. Qual o sentimento que nos dá? Eu estava perdido na escuridão, mas meu pai e minha mãe estão no outro cômodo. Ele acabou de gritar: eu estou
aqui. E se você continuar falando, eu estou aqui, mesmo no escuro, teu filho vai saber como chegar no cômodo onde você está. E se ele não puder sair do cômodo onde ele está, só de ouvir a tua voz, o coração dele se acalma, a respiração fica menos ofegante, e ele tem certeza que você vai chegar na presença dele, e não haverá mais motivo para ter esse medo devastador. O Salmo 119, versículo 105, fala que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Quando Moisés escuta a voz de Deus, ele sabe para onde ele tinha de ir. Era em direção àquela sarça que queimava, porque aquele fogo representava a presença de Deus. E agora ele vai para a presença de Deus, sabendo onde ele teria de chegar. E esse lugar que ele tem de chegar é a presença de Deus. Talvez você não saiba como viver, nem o que fazer, nem o caminho que andar. Mas se você não sabe, talvez é porque seus ouvidos estão fechados para o chamado de Deus. Para o chamado de Deus. Fala comigo, eis-me aqui. Vamos lá? Viram que coisa linda? Eis-me aqui é se prontificar, escutar aquilo que Deus tem para a vida de vocês e o caminho que Ele vai dar para que você não se sinta perdido. Para que você não se sinta numa brincadeira de cabra cega que nunca mais vai acabar. Numa falta de luz, sem pai e sem mãe. Ele vai estar sempre dizendo: Wellington, eu estou aqui. E eu digo: eu estou aqui, pronto a ouvir a tua voz e obedecer os teus mandados. Você tem alguma dúvida a respeito da tua vida com Deus? Você tem alguma dúvida a respeito de determinadas decisões que você tem de tomar? Então, exercite o seu ouvido espiritual para ouvir aquilo que Deus quer de você. Mas olha, ouvidos espirituais só são alimentados com leitura da Bíblia. Ouvidos espirituais só são alimentados quando a gente se educa a mergulhar, a se alimentar da palavra de Deus. Quando a gente se alimenta da palavra de Deus, a gente consegue ouvir a voz dele. A gente consegue reconhecer que é a voz dele. A gente consegue saber qual é a direção que ele está nos encaminhando. O que é que ele quer para a gente? A nossa prova dos 9 é Bíblia. É comendo Bíblia, se alimentando da palavra de Deus, que a gente vai saber quais os passos que nós temos de dar e onde nós vamos chegar. E o lugar que nós temos de chegar é a presença desse Deus. Nós temos de nos movimentar na direção desse Deus. E assim, nós entramos na presença dele. E quando na presença dele, o avivamento pode vir. Mova-se na direção de Deus. E o versículo 5 ainda fala: e Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Adolescentes, levanta as mãos assim para a gente ver vocês. Igreja, olha em volta, olha os adolescentes. Nós fizemos um movimento atual chamando tire as sandálias dos pés. Sabe o que significa isso? Que se você quiser estar na presença de Deus, você precisa aprender com Moisés a tirar as suas sandálias. Sabe o que significava tirar as sandálias para Moisés? Que para entrar na presença de Deus você precisa ser puro. E sandália é aquilo que está sujo, porque você anda na rua. Tem uma semana que uma irmã nossa aqui da igreja pisou nas fezes do cachorro, aqui na calçada da igreja. E ela não conseguia tirar o próprio tênis, de tanta ânsia de vômito que dava no mau cheiro que havia. Sandálias são sinal de impureza, de sujeira. Na religião dos judeus, para você entrar na presença de Deus, você precisa estar puro, com os pés e com as mãos lavadas. Eu queria te dizer que você precisa se desapegar de tudo aquilo que atrapalha a tua intimidade com Deus. O celular te atrapalha a intimidade com Deus? Joga fora. O teu amigo está atrapalhando a tua intimidade com Deus durante o culto? Senta do outro lado. Há alguma preocupação que não está te deixando ficar na presença de Deus? Tenta
esquecer. Desapegue, tire tudo da sua vida que pode de alguma forma atrapalhar a tua intimidade com Deus. Porque sabe o que é intimidade? Intimidade é aquilo que está mais dentro, mais íntimo, mais próximo. Se tem alguma coisa que atrapalha essa tua aproximação com Deus, joga fora. E alguns talvez estejam dizendo, mas é tão difícil jogar um celular fora. O celular é fichinha, gente. Sabe o que Jesus falou? Que se teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. Se tua mão te faz pecar, arranca e lança fora. Se os teus pensamentos estão te fazendo pecar, pede orientação de Deus para que tudo que esteja te tirando da intimidade e da presença dEle, seja retirado de você. Desapegue de tudo aquilo que atrapalha a tua intimidade com Deus. Vá na direção desse Deus, mas entre você e Ele pode ter alguma coisa que está te atrapalhando, e se estiver te atrapalhando, joga fora. O teu celular te atrapalha na tua intimidade com teu filho? Atrapalha. Os meus, quando eu proíbo o celular, de repente eles chegam para mim e falam, eu não posso, porque você pode. O que é que está tirando a nossa intimidade com Deus, a nossa proximidade com Ele? É o pecado. E eu não sei que sandália é essa, que sujeira é essa, que impureza é essa. Eu sei das minhas, eu não sei das tuas, mas identifica elas. Identifica para que você possa tirar da sua vida. E eu vou te dizer algo que eu sempre falo: a gente só conserta pecado que tem nome. Dê nome a esse pecado. Quando a gente dá nome a pecado, a gente começa a tirar ele da nossa vida, a gente começa a consertar a nossa vida. Mas quando a gente trata ele de forma genérica, a gente não alcança conserto, a gente vai deixar ele lá. E sabe aquele termo que é horrível de se dizer, mas pecado de estimação? Às vezes o de estimação é o que a gente tem carinho, mas tem aquele que a gente não dá importância e ele fica lá. A gente não dá nome a ele e ele não vai embora. A gente precisa dar nome, entender como ele me distancia dessa intimidade com Deus, e por causa disso eu preciso tirar as sandálias, tirar tudo que é impuro da minha vida, tirar tudo que me afasta desse Deus e entrar na presença dele, e estar na presença dele. João 8,34 vai falar que o pecado tem o poder de nos escravizar. Sabe por quê José pediu para que seus ossos fossem levados do Egito? Porque terra de escravidão não é lugar de visitação de Deus. Se você quer ser visitado por Deus, você precisa se libertar da escravidão do pecado. Então deixa que Ele entre na sua vida e te liberte da escravidão de qualquer um desses pecados. Não pense que há pecado pequeno. Todo pecado, por mínimo que seja, pode te tirar da presença desse Deus. Não deixe que esse pecado, independente do tamanho, te distancie, te separe desse Deus. Todos pecaram, e destituídos e separados estão da glória de Deus. Entra na glória de Deus, se aproxima desse Deus, mas tira as tuas sandálias. A maioria das nossas sandálias pisaram em fezes de cachorro lá fora, estão imundas, fedendo, e não há como entrar na presença de Deus se nós estivermos assim. Limpe os seus pés, limpe as suas mãos, arranque os seus olhos, mas não perca a possibilidade de se aproximar desse Deus. Há poucos dias eu falei para um grupo e disse assim, se você está aqui só por estar, é perda de tempo. Agora, se você veio aqui, não abra mão de estar na presença de Deus, porque Ele não abriu mão de salvar a sua vida. Ele mandou o seu filho para morrer numa cruz, porque te ama, porque me ama. E se você entra aqui sem esse compromisso de estar na presença dEle, é perda de tempo. Não vem. Agora, se você quer entrar na presença dEle, faz amizade com quem tem amizade com esse Deus. Receba a glória dEle, a brasa do altar dEle que pode queimar o teu pecado.
responda ao chamado de Deus dizendo: eis-me aqui, e se aproxime dele. Chegue bem pertinho dele, mas deixa as tuas sandálias sujas lá atrás. Larga o teu pecado. Teu pecado é o celular? Larga. Teu pecado é pornografia? Larga. Teu pecado é altivez. Reconheça que você é pequeno. Se reconcilie com quem você brigou. Se reconcilie com aquele irmão com quem você não fala. Gente, não existe coisa na igreja para me magoar mais do que crentes que não se falam por causa de alguma mágoa. Isso é muito feio. Isso te tira da presença de Deus e não deixa que uma amargura, que uma discussão, que um desentendimento te tire da presença de Deus. Volta para a presença de Deus. Entra na presença de Deus e saiba que o que Ele quer é você bem pertinho dele. Eu vou terminar, mas eu vou terminar ainda lendo o versículo 6 para você, que diz assim: disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. José é o primeiro na Bíblia que cita esses três nomes juntos. É José que cita Abraão, Isaque e Jacó, falando do mover de Deus sobre a vida desses homens, para que esse povo estivesse na presença de Deus. Deus se apresenta para Moisés e diz: olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Você quer se aproximar de Deus? Você quer um avivamento? Venha para perto de Deus, aproxime-se desse Deus. Mas eu queria te dizer: tema o Deus dos antigos, pois Ele é real. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o único Deus que tem poder para trazer você à presença dEle e mudar a tua vida e limpar as tuas sandálias. Vocês lembram por que foi que Moisés saiu do Egito? Ele matou um soldado egípcio e depois ele foi confrontado por dois nacionais seus e ele ficou aflito. Ele disse: vão descobrir que eu matei um egípcio. Ele ficou com medo de Faraó. Ele teve medo de Faraó. Faraó era entendido como uma divindade. José estava contaminado pelas crenças egípcias e ele foge do Deus Faraó. Mas quando ele se depara nesse encontro com Deus, quando ele entra na presença de Deus, quando a sarça pega fogo, ele teme esse Deus, porque esse era o mesmo Deus que havia trazido ele até o Egito. Esse era o mesmo Deus que havia chamado Abraão. Esse era o mesmo Deus que havia chamado Isaque. Esse era o mesmo Deus que havia chamado Jacó. Faraó não havia motivo para temer, mas Deus, o Deus do povo judeu, era o Deus que ele deveria temer. O Salmo 111, o versículo 10, fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe quem era Moisés? Moisés era o homem mais letrado que existia naquela região onde ele morava naquela época, porque ele havia estudado na melhor faculdade e que estava no Egito. Ele estava lá justamente com a família de Faraó para isso, para receber conhecimento. Deus deixou que ele fosse preparado, forjado dentro do Egito, para tudo aquilo que ele precisava realizar para Deus, para escrever esse texto, para liderar o povo que saía do Egito. E porque ele era sabido, e porque ele era inteligente, e porque ele sabia que Deus era Deus, Moisés precisava entender que o temor ao Senhor era o princípio da sabedoria. Não havia sabedoria maior que ele tivesse aprendido naquela academia egípcia que não fosse temer um Deus poderoso. E agora ele estava diante desse Deus poderoso. José queria voltar à presença de Deus, ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E Moisés deveria voltar
voltar à presença do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quando nós nos movemos na direção de Deus, quando nós entramos na presença dele, maravilhas acontecem. Quando nós entramos na presença dele, os nossos amigos são amigos dele. Quando nós entramos na presença dele, a brasa do altar toca os nossos lábios. Quando nós entramos na presença dele, a nossa vida é transformada, as nossas sandálias são limpas e o pecado é deixado para trás. Eu queria fazer um último desafio com você. Projeta para mim Joel 2:12 na versão NA, Nova Almeida e atualizada. O versículo 12 de Joel, capítulo 2, fala da seguinte forma: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. Vamos dizer juntos: convertam-se. Convertam-se. Convertam-se ao Senhor de todo o coração. Coloca pra gente NVI. Eu quero te mostrar uma palavra que surge quando a gente muda a tradução. Agora, porém, declara ao Senhor: voltem-se para mim de todo o coração. Sabe o que significa voltar para Deus? Voltar para Deus é conversão, é mudar rumo, é mudar rota. Se você estava em direção a outra coisa que não era esse Deus, volte-se para Deus. É somente na presença de Deus que esse avivamento pode ser derramado sobre a tua vida. Tem que ter um movimento intencional nosso, e esse movimento é a gente se mover na direção dele, e mover-se na direção de Deus é se converter dos seus maus caminhos, é a gente entrar na presença dele. Quando a gente se move na direção de Deus, a gente deixa as sandálias sujas para trás, e a gente deixa as sandálias sujas para trás unicamente porque é uma conversão. Se o teu alvo, se a tua busca é o teu coração, se o teu alvo, a tua busca é algum sucesso, se o teu alvo e a tua busca é uma namorada, um namorado, é um emprego, é uma escola, um curso, um diploma, um concurso, eu não sei, mas o primeiro lugar da tua vida tem que ser esse Deus. Converta o seu caminho, venha na direção dele, e quando ele for tudo o que há de melhor para ti, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, porque bondade, misericórdia serão derramados sobre a tua vida, e você vai habitar na casa do Senhor para todo o sempre. Sabe o que significa, irmã Selma, habitar na casa do Senhor para todo sempre? Estar perto dele, é estar junto dele como nós nunca tivemos. E quando você estiver muito perto dele, quando você debruçar sua cabeça sobre o peito dele, você vai escutar o coração dele bater. E o coração de Deus bate pela tua vida, bate pela minha vida. Ele nos quer na presença dele. Eu quero te desafiar a entrar na presença de Deus, a estar na presença de Deus, a ir na direção de Deus.